e bem-vindos a mais um episódio de Fumetsu no Anatare. E nesse episódio, Fushi bancou o Guts do Berserker. E o episódio já começa assim, o Fushi dando uma de Berserker. Então os soldados veem meio que o Fushi acabando com todos os knockers e meio que todo mundo uhul, o Fushi tá de volta. E o narrador fala, Fushi sabia qual é o seu maior inimigo. Ele sempre que se transformava ao se recuperar. E isso acontecia a cada 5 minutos. E com as mudanças repetidas, meio que ele tentou recuperar seus poderes. E também daqueles que vieram a morrer meio que de maneiras diferentes. Como Kai, Meza e Rairo. Usando seus pontos fortes por conta própria. Daí a gente vê a Ato vendo tudo isso. Mas também o Fushi não percebe o que ele tá perdendo. Tipo, ele perde a sua forma urso pros knockers, mas ele percebe que algo não está certo. Imediatamente ele mudou pro corpo do Raio para avaliar a situação. E o corpo dele era mais estável do que o dos outros, pois podia bloquear a dor. Permitiu que ele permanecesse consciente por mais tempo, significando que ele pode se concentrar mais nos knockers na sua frente. Mas havia uma desvantagem. Por não sentir as dores, ele também não nota as lesões, ou quando e hoje como essas pessoas estão sofrendo. Permitiu que ultrapassasse seus limites, mas porque não era adequado para os outros, e assim mesmo, ele teve que mudar depois de muito tempo. Bom, já no caso do Kai, a armadura meio que funciona. A arma dele conseguia cortar com precisão o núcleo dos knockers. Já o Messa não tinha o que falar, já que as roupas dele não foram feitas para lutas. Mas havia uma razão para todo esse peso. Por conta da arma nova. E ele dá essa arma pros soldadinhos e se torna incrivelmente útil. Mas isso não virou a batalha ao seu favor. Os knockers, que até então haviam sido mantidos fora das muralhas, de repente mostram suas presas. E a gente vê que os knockers estavam um passo à frente. E nisso eles se tornam um lobo de pedra gigante para que pudesse criar um vazio no campo sensorial de Fushi. E o Fushi acaba de perder o corpo do menino, uma das peças fundamentais pro jogo. E aí as peças do jogo revivem, surpreendendo Fushi. Messa, Kai e Rairo estão numa pose de estilo fodas. E Fushi se questiona como eles estão vivos se eles estavam mortos há pouco tempo. E meio que Messa, ué, também somos imortais, idiota. E nisso Fushi tenta verificar tocando neles. E nisso meio que o Kai explica que assim que ele notou que eles estavam mortos, eles se recriaram e interromperam isso, voltando assim à vida. E o Fushi questiona, ué, mas isso não traz as pessoas de volta à vida. Bom, eles não têm tempo pra papo, já que eles precisam aqui cuidar dos bichões. E o Fushi não tá entendendo nada e o Raio fala, olha, pensa como nós como peças de jogos infinitamente ressuscitáveis. Por isso estamos aqui. E nisso o Bochan já se alivia. E a gente vê meio que o Bochan ressuscitando meio que o pessoal em um flashback. Ou seja, para ressuscitar uma pessoa só precisa cortar a cordinha. Daí meio que vemos a pedra que os knockers meio que jogaram. E estava cheio de bichinhos lá dentro. Mas claro que o Fushi estava todos usando meio que uma bola de aço quente. E o Fushi já reflete que agora ele tem aliados imortais. E você pergunta que tipo de cara ele está fazendo agora. Mas daí, várias pedrinhas meio que de knockers chegam. E daí o pai de Fushi aparece e fala, olha, todos os knockers estão se unindo aqui. E daí o nosso crio da pesada vê e meio que não ia começar. Agora as coisas estão ficando mais divertidas. E daí vemos nosso crio agindo, o Kai sendo o cavaleiro, o Raio atirando flechinhas e o Messa sendo o salvador. Bom, daí o Fushi rastreia os movimentos do Crio e ajudaria eles. E se eles morressem, meio que ele refazia eles meio que agora. Kai é enviado para perto dos crabucos inimigos, ou onde há fogo. Raio é enviado a um lugar onde há mais dor. Messa no lugar meio que invadidos por knockers. Os knockers vindo dos céus meio que é um ponto fraco do Fushi. E daí a gente vê o mesmo casalzinho que estava procurando pela Marte. Começa a salvar eles e o Nock fala, deixa a enrolação e vai logo. E daí, toda vez que eles morrem, eles ressuscitam. E isso me cheira a ReZero. Os soldados que viam isso vão todos confusos. E enquanto lutavam, Fushi se aumentava a defesa, tanto no lado de dentro quanto de fora. E Fushi se questiona quando ele vai avançar no inimigo. Bom, uma bola de Knockman que chega no Fushi, claro que ele fecha ele com ferro quente, mas leva tempo para ele criar suas raízes. Então Fushi teve uma ideia. Bom, primeiro Fushi manda uma bolona e daí traz o Kai, o Raio e o Messa. E eles se aproximam de um grande treco de madeira que estava refazendo de
Nokias e meio que eles já atiram meio no fogo. Em tarde, meio que o Fushi pergunta se eles estão bem. Bom, o Fushi fala que eles não sentiram eles quando meio que estavam queimando, mas Kai fala que eles ainda não devem baixar a guarda. E ele teme que eles ataquem novamente usando a mesma tática. E o pior é que o Fushi não pode mandar eles de volta para Relios, já que meio que eles não estão mortos. E nisso o Fushi pensa em pedir um cavalo, mas o Raiden se suicida e meio que começa a... Pô, mano, mas ainda não está sentindo amarelo. E eu caio só de boa. Bom, o Fushi vê os dois se matando. E meio que a cara do Fushi. Pô, eu já vi eles morrerem tantas vezes. Eu devia ter pedido no cavalo. Daí se passaram 4 dias e era só morte e renascimento. Bom, meio que os corpos, meio que mortos do Kai, do Raio e Messa são eliminados para que nenhum Nokia nascesse. Significando que os sentidos do Fushi ficariam entupidos. E a princesa vai se questionando quanto tempo meio que isso vai durar. Daí uma moça segue e avisa pra princesa ir com ela. E meio que o Fushi recebe uma chamada de 3 vezes. E ele vai pra lá e vê o Carraco. Meio que quando meio que os soldadinhos estavam meio que evacuando do lado leste da batalha, meio que o Carraco fala que o braço esquerdo dele fala pra eles meio que não irem, porque os Nokias se concentrariam no lugar, os seus ataques. E eles estavam ajudando seus homens. E foi bem aí que os Nokias meio que entraram lá. E o Carraco já pediu desculpa sobre isso. E meio que a soldadinha fala, ah, tudo bem, eu que fui fraca. E a gente vê que ela perdeu um braço. E meio que foi o Carraco que cortou o braço dela, já que um Nokia havia entrado. E o nome dela era Yusi. E o Carlos estava putado porque ele feriu a garota que ele ama. Bom, o Fushi se desculpa dizendo que meio que ele... porque ele deixou o Carraco cuidar sozinho, mas o Carraco... Não, Fushi-sama, essa foi minha culpa. E meio que o Caio suspeita que meio que o Carraco está no lado dos Nokia. E o Carraco fala que ele não é inteligente o suficiente para atrair, fazer algo assim. E meio que o Caio meio que, apesar de ser um amigão, um aliado do Carraco, meio que, olha, melhor você ficar amarrado. E meio que o Carraco... Foi o bom que te disse isso? E ele fala que aquele homem não mudou desde que ele deixou o Urali. Que ele está usando o próprio Fushi para aumentar seus status. Dizendo que que o Kai não sabe por quem ou com o que ele está lutando. Ele fala que Deus os criou para serem perfeitos. Isso que as escrituras disseram. E ele fala, o Fushi, por que ele é diferente? A resposta é simples, porque ele é amaldiçoado por conta daquele demônio negro. Ele fala que tanto Messa, Raio e Kai juraram lealdade por esse demônio. E vemos pássaros contaminados por Knockers. E daí meio que a princesa chama o Messa para um assunto zen, pois o rei tá chamando o Messa. E o Carraco se questionando por que o Fushi tá protegendo essas pessoas. Talvez porque foi o demônio que mandou o Fushi lutar, mas não foi aí que o sofrimento dele começou. O Carraco fala que ele não precisa mais aguentar isso, que ele pode desistir se isso machucasse, já que ele é o único desse planeta que não pode escapar da dor de viver. E ele fala que isso é justo, que ele é o único com essa maldição. Ele pode fingir que ele não ouviu os gritos, fechar os olhos pra feiura, ou falar, não precisar falar banalidade. E meio que o Fushi tá me dizendo pra eu não sentir nada? Fushi fala que ele não pode fazer isso. E o Kai, olha, pessoalmente seu apelo não seja ruim. E meio que o Carraco se questiona, por que estão tão desesperados pra protegerem? E o Kai só fala, se não vive, então o quê? E meio que o Carraco fala que tudo que ele quer proteger é a humanidade do Fushi. E o Fushi vai andando e ele avista meio que uma maca de mão, pequena, da Marte. Bom, esse episódio trouxe de volta o Messa, o Raiden e o Kai depois de um episódio de morte. E já vemos que o Carraco tá começando a não bater bem na cabeça. E no próximo episódio, o Fuji vai reencontrar a Marte. E vai ter algo relacionado à Princesa Ami. Bom, esse foi o episódio 16 de Fumetsu no Nata. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe aqui, mano, tô busy, fui.